Eu sou Elias, e eu já desafiei um rei. Já enfrentei 450 profetas falsos sozinho. Já vi fogo descer do céu quando todos achavam que eu estava louco. Mas você precisa saber de uma coisa. Antes de tudo isso, eu também tive medo. Eu também duvidei. E houve um momento em que eu quis desistir de tudo. Minha história é um testemunho real de transformação espiritual. Uma jornada onde Deus falou comigo de uma forma que mudou tudo. E talvez, você precise ouvir isso hoje. Você já se sentiu tão sozinha que parecia que nem Deus estava mais ao seu lado? Já enfrentou uma batalha tão grande que todos disseram que você ia perder? Pois é exatamente aí que minha história começa. Naqueles tempos, tudo era diferente. Israel estava perdido. O povo tinha abandonado o Deus verdadeiro e estava seguindo ídolos, imagens de pedra que não falam, não ouvem, não salvam. O rei Acabe e sua esposa Jezabel tinham espalhado a adoração a Baal por toda a terra. E eu? Eu era apenas um homem do deserto, um profeta que ninguém queria ouvir. Mas Deus me chamou. Ele me disse: Elias, você vai falar em meu nome. Você vai anunciar que não haverá chuva até que eu ordene. E foi isso que eu fiz. Enfrentei o rei. Declarei a palavra do Senhor. E depois, tive que fugir, me esconder, sobreviver com a ajuda de corvos que me traziam pão e carne. A dúvida e o medo também fizeram parte da minha jornada. Mas o que eu aprendi foi que Deus não abandona quem confia nele. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando você está sozinha, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. E você, já sentiu que sua fé podia mudar tudo ao seu redor? Ou será que você ainda não descobriu o poder que existe quando você decide obedecer à voz de Deus? Porque o que aconteceu comigo no Monte Carmelo foi um milagre de Deus que ninguém esperava. E se você está passando por uma tempestade agora, precisa ouvir como Deus age quando a situação parece perdida. Antes de me tornar conhecido como o profeta do fogo, eu era apenas Elias, o tisbita, um homem simples, do interior de Gileade. Nada de especial aos olhos das pessoas, nenhuma linhagem de reis, nenhuma escola de profetas, só eu e Deus. Minha vida era de solidão e obediência. Eu ouvia a voz do Senhor e obedecia, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando era perigoso. Passei anos no deserto, escondido junto ao ribeiro de Querite, bebendo água do riacho e comendo o pão que os corvos traziam. Pode parecer estranho, mas foi ali que aprendi a depender completamente de Deus. Depois, fui enviado para a casa de uma viúva em Sarepta, uma mulher pobre, estrangeira, que estava prestes a preparar a última refeição para ela e o filho antes de morrer de fome. E Deus me mandou pedir comida justamente a ela. Você entende o que é confiar mesmo sem ver? Aquela mulher me deu o último punhado de farinha que tinha. E o milagre aconteceu. A farinha não acabou e o azeite não faltou enquanto durou a seca. Mas a vida de profeta não é fácil, minha filha. Eu via o povo sofrendo, via as famílias passando fome por causa da seca que Deus havia enviado como juízo. E, ao mesmo tempo, via o rei e a rainha vivendo em luxo, adorando deuses falsos, perseguindo e matando os profetas do Senhor. Meu coração doía. Eu me sentia pequeno diante de tanto mal. Muitas vezes me perguntei: Senhor, por que eu? Por que escolheste alguém como eu para enfrentar tudo isso? A solidão pesava, o medo batia à porta, e a pressão de carregar a palavra de Deus em tempos tão sombrios era quase insuportável. Eu sabia que Jezabel queria minha cabeça, que os profetas de Baal me odiavam, que o próprio rei me via como inimigo de Israel. Mas eu também sabia que não podia recuar, porque quando Deus fala, minha filha, a gente não tem escolha, ou obedece ou perde o propósito. E foi nesse contexto de medo, solidão e obediência que Deus começou a preparar algo grandioso, algo que mudaria não só a minha vida, mas a história de uma nação inteira. Você já se sentiu assim? Pequena demais para o chamado? Sozinha demais para continuar? Então você precisa saber o que aconteceu depois. Depois de 3 anos de seca, Deus me deu uma ordem que parecia loucura. Vai, apresenta-te a Acabe, e farei chover sobre a terra. Apresentar-me ao rei que queria me matar? Mas eu obedeci. Quando Acabe me viu, a primeira coisa que disse foi: É você, perturbador de Israel? Perturbador. Ele me chamou de perturbador.
Eu que estava trazendo a palavra de Deus. Mas a verdade é que não era eu quem perturbava Israel. Era o pecado dele. Era a idolatria. Era Baal. E foi ali que veio o desafio, o ponto de quebra, o momento em que tudo ia se decidir. Eu propus algo que nunca tinha sido feito, um duelo espiritual. Eu, sozinho, representando o Deus de Israel, e 450 profetas de Baal do outro lado. A regra era simples. Cada um prepararia um sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Parecia impossível, não é? 1 contra 450. Mas eu sabia de uma coisa: quando Deus está com você, os números não importam. O povo todo subiu ao Monte Carmelo. A tensão era palpável. Os profetas de Baal começaram primeiro. Eles dançaram, gritaram, se cortaram com facas, clamaram do amanhecer até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Mas nada aconteceu. Nenhum fogo, nenhuma voz, nenhum sinal. Eu até ironizei. Gritai mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado demais, porque eu sabia que aquilo era vazio. Aqueles deuses não existiam, eram apenas imagens mortas. Mas, quando chegou a minha vez, minha filha, algo dentro de mim tremeu. Não era medo do povo, não era medo dos profetas, era a responsabilidade de estar ali, representando o nome do Deus vivo. Se ele não respondesse, eu seria ridicularizado, morto, esquecido. Eu reconstruí o altar do Senhor que estava em ruínas. Coloquei 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Arrumei a lenha, preparei o sacrifício e então fiz algo que parecia insano. Mandei despejar água, 4 cântaros, depois mais 4 e mais 4. 12 cântaros no total. A água encharcou tudo, o altar, a lenha, a carne. Até a valeta ao redor estava cheia. Por quê? Para que não houvesse dúvida, para que todos soubessem. Se o fogo descesse, seria um milagre de Deus. E foi ali, naquele momento de maior tensão, que eu clamei. Não com gritos desesperados, não com cortes ou dança, apenas com fé, com simplicidade, com confiança. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel. E você? Já esteve num momento em que tudo dependia de Deus responder? Quando terminei de orar, o silêncio foi quebrado. Não por uma voz humana, não por um trovão distante, mas por algo que ninguém jamais esqueceria. O fogo de Deus desceu do céu. Não foi um fogo comum, minha filha. Foi uma experiência sobrenatural. As chamas consumiram o sacrifício, consumiram a lenha, consumiram as pedras, consumiram até a água que estava na valeta. Tudo se transformou em cinzas diante dos olhos de milhares de pessoas. Aquele foi o momento em que Deus falou mais alto que qualquer palavra humana. Ele não precisou de discurso, não precisou de argumentos, ele simplesmente se manifestou. E quando Deus se manifesta, não há como negar, não há como questionar. O povo caiu de joelhos, todos, até mesmo aqueles que duvidavam, e gritaram em uma só voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Era a confissão que Israel precisava fazer havia tanto tempo. Era o reconhecimento de que tinham abandonado o verdadeiro Deus. Mas para mim, aquele fogo significou muito mais. Foi a confirmação de que eu não estava sozinho, de que Deus ouve, de que Ele é fiel, de que quando Ele chama, Ele também capacita. Foi a prova de que minha fé não era em vão. Você já teve um encontro com Deus tão real que mudou tudo? Um momento em que Ele se revelou de forma tão clara que você não pôde mais duvidar? Porque, minha filha, Deus não mudou. Ele continua respondendo, continua manifestando seu poder. Talvez não com fogo literal descendo do céu, mas com milagres na sua vida. Com portas se abrindo quando tudo parecia fechado. Com cura quando os médicos não davam esperança. Com provisão quando a conta estava no vermelho. Depois daquele dia, a chuva voltou, a seca terminou, a terra reviveu e o povo começou a voltar-se para Deus. Mas o mais importante não foi o milagre em si, foi o que ele revelou, que Deus está no controle, que ele não abandonou seu povo, que ele ainda age. Naquele dia, eu entendi que minha missão não era apenas trazer juízo, era trazer esperança, era mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode reverter. Ele pode transformar,
Ele pode restaurar. E foi isso que aconteceu. A nação testemunhou o poder de Deus. Os profetas falsos foram desmascarados, e o nome do Senhor foi exaltado novamente em Israel. Mas, minha filha, eu preciso ser honesto com você. Mesmo depois de um milagre tão grande, eu ainda enfrentei desafios. Ainda tive momentos de fraqueza, porque a vida de fé não é uma linha reta, é uma jornada. E nessa jornada, Deus continua nos moldando, nos ensinando, nos fortalecendo. Foi a fé que me sustentou quando tudo parecia impossível. E é a fé que vai sustentar você também. Você está pronta para confiar? Mesmo sem entender tudo? Mesmo quando parece impossível? Depois do Monte Carmelo, você pode pensar que minha vida ficou mais fácil, que eu me tornei um herói intocável. Mas não foi bem assim. Jezabel jurou me matar. E pela primeira vez, depois de enfrentar 450 profetas, de ver fogo descer do céu, de testemunhar o poder de Deus de forma tão sobrenatural, eu senti medo e fugi. Fugi para o deserto, sentei debaixo de um zimbro e desejei morrer. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Eu estava exausto, vazio, desesperançoso, mas foi ali, no meu momento mais fraco, que Deus me encontrou de novo. Não com fogo, não com trovões, mas com cuidado. Um anjo me trouxe pão e água. Levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. Deus não me repreendeu pela fraqueza. Ele me alimentou, me restaurou, me deu forças. E depois, na caverna do Monte Horebe, ele me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Passou um grande e forte vento que fendia os montes, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E então, uma voz mansa e delicada, suave, sussurrante. Foi ali que eu entendi. Deus não está apenas nos milagres espetaculares. Ele está também no silêncio, na voz suave que nos guia no dia a dia, na presença constante que nos sustenta, mesmo quando não há fogo nem trovão. Minha transformação não foi só sobre ver milagres, foi sobre aprender a ouvir Deus em todas as circunstâncias, nos momentos de vitória e nos momentos de fraqueza, no topo da montanha e no vale mais profundo. Deus me mostrou que eu não estava sozinho, que havia 7.000 pessoas em Israel que não tinham dobrado os joelhos a Baal, que ele tinha um plano maior do que eu conseguia enxergar e que minha missão continuava. Eu voltei, ungi novos reis, treinei Eliseu para ser meu sucessor. Continuei profetizando, mas agora com uma nova perspectiva. Não era sobre mim, era sobre Deus trabalhando através de mim. E você, minha filha, já percebeu que Deus pode usar suas fraquezas tanto quanto suas forças? Que Ele não espera que você seja perfeita, mas que seja disponível? Que Ele não te abandona nos momentos difíceis, mas te sustenta e te transforma? A transformação espiritual não é instantânea, é um processo, dia após dia, escolha após escolha, oração após oração. É aprender a confiar mesmo quando não entende. É obedecer mesmo quando é difícil. É continuar mesmo quando você quer desistir. E posso te garantir, vale a pena. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele faz milagres que você nem imaginava serem possíveis. Minha história terminou de uma forma que poucos conhecem. Eu não morri como a maioria das pessoas. Deus me levou para o céu num redemoinho, numa carruagem de fogo. Foi o testemunho final de que Ele estava comigo desde o início. Mas sabe o que eu quero que você entenda hoje? Não é sobre mim, é sobre você. Talvez você esteja passando por uma seca, não de chuva, mas de esperança, de alegria, de sentido. Talvez você esteja enfrentando gigantes que parecem muito maiores que você. Talvez esteja se sentindo sozinha, como se Deus tivesse te esquecido. Mas eu estou aqui para te dizer, minha filha, Deus não esquece. Ele não abandona. Ele continua sendo o mesmo Deus que mandou fogo do céu, o mesmo que sustentou uma viúva, o mesmo que me carregou quando eu quis desistir. A pergunta que eu deixo para você é: você está disposta a confiar? Mesmo quando não vê o resultado? Mesmo quando as pessoas duvidam? Mesmo quando a tempestade é forte demais? Porque a fé verdadeira não é acreditar quando tudo está bem,
É continuar acreditando quando tudo desmorona. É erguer o altar, mesmo quando a água está encharcando tudo. É orar esperando que Deus responda, porque você sabe quem Ele é. Você está ouvindo a voz de Deus ou só o barulho do mundo? Se essa história tocou o seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. Histórias de pessoas comuns que tiveram encontros sobrenaturais com Deus. Histórias de transformação real, de milagres verdadeiros, de fé que move montanhas. Eu te convido a se inscrever no canal Milagre Contado, a ativar o sininho para não perder nenhum testemunho e, principalmente, a compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E agora, eu te deixo com um desafio. Não importa qual seja a sua batalha hoje, não importa qual seja o seu Monte Carmelo, ore, confie e espere, porque quando você coloca sua fé em ação, Deus responde. Que o Senhor abençoe você, que Ele seja o fogo que aquece seu coração, a luz que guia seus passos e a força que te sustenta em cada jornada. Obrigada por assistir. Até o próximo testemunho. E lembre-se, Deus não mudou. Ele continua fazendo milagres na vida de quem crê. Não é por acaso que você está aqui hoje. Deus tem um propósito para a sua vida. Confie nele.